Tudo bom? Eu sou o Rover. Rover é meu sobrenome. As pessoas, às vezes, ficam um pouco confusas, né? Falam, poxa, mas como é que pronuncia direito isso? Aí eu falo assim, olha, lembra do carro, do Land Rover? E aí as pessoas me perguntam assim, ok, então você é da família? E eu falo, eu gostaria muito de ser da família, mas infelizmente não sou, tá? E eu sou um dos sócios da Seta. A Seta é patrocinadora desse evento, e a gente está muito honrado de estar aqui por vários motivos. Primeiro, pelo que eu acabei de falar, de patrocinar esse evento, né? A gente já tem uma parceria longeva, e vocês estão vendo aí, né, o quão bacana é participar desse evento. O segundo, pela oportunidade de a gente encontrar, né, alguns colegas e alguns clientes aqui, né, também nesse evento. Então, o caso, por exemplo, da Camila, né, da Gerdau. E o terceiro, pela honra que a gente tem de estar aí dividindo o palco com colegas e parceiros da Suzano, que daqui a pouco eles vão se apresentar, tá? O Eduardo e a Andréia. Então, vamos lá. Deixa eu falar bem rapidamente, para a gente botar o foco, de fato, né, na apresentação, mas falar rapidamente da Seta, né, para quem não nos conhece ainda. Nós somos uma empresa aí com quase 20 anos de mercado. A gente está, no ano que vem, completando 20 anos. Para dar uma ideia de tamanho nosso, né, a gente tem mais ou menos 4.000 dias de trabalho por ano, ou seja, exatamente nesse momento, a gente está trabalhando com 15 a 20 clientes diferentes. A gente tem um portfólio bem razoavelmente grande de clientes ativos e todo o segmento de mercado. Então, desde puramente manufatura até puramente transacional. Isso é bacana a gente falar porque habilita a gente a navegar, a auxiliar clientes nesses dois processos, que é o processo habitual do dia a dia, né? Processos, às vezes, um pouquinho mais de manufatura / técnicos, e, às vezes, os processos de suporte, dentre os quais o que a gente está aqui hoje nesse evento, treinamento e desenvolvimento humano, RH. Tá? A gente também está atuando hoje, a gente tem também muita honra, muito orgulho de ser uma empresa nacional, mas atuando fora do Brasil. Então, a gente está presente em 15 países, mais de 15 países, falando aí inglês, espanhol e português com nossos clientes. Bom, a gente, apesar de estar aqui, né, num evento de treinamento e desenvolvimento, mas é legal a gente mencionar alguns pilares que a gente tem, né, do nosso negócio. Então, a gente tem um pilar de desenvolvimento humano e liderança, que é basicamente o que a gente vai estar aqui representando nesse evento. Esse é o pilar que eu lidero na empresa, na Seta. Mas a gente também tem outros pilares. Então, a gente tem um pilar que a gente chama de excelência operacional, que é um pilar que trabalha, né, ajuda nossos clientes a trabalhar com treinamentos, palestras, workshops, com temas mais de metodologias, mais instrumentos, mais ferramentas. Por exemplo, né, Lean, Six Sigma, WCM, TPM, PDCA, MASP, e essa sopa de letrinhas, que vocês também conhecem. Um pilar de soluções de negócio, que é tipicamente consultoria, onde a gente faz projetos a 4 mãos com nossos clientes. E um pilar, não menos importante, que para a gente não é tão novo, né, mas para muitas empresas é novo, um pilar de metodologias e práticas ágeis. Lembrando que isso surgiu lá do grupo, né, da galera de TI, galera de software, mas a gente vem escalando cada vez mais isso para outras áreas, outros departamentos, e, não menos importante, é trabalhar com metodologias ágeis, mindset ágil, também em RH, treinamento e desenvolvimento humano e liderança. Bom, essa apresentação vai ficar com vocês. Isso aqui tem um slide com um monte de temas aí para esses pilares que eu acabei de mencionar. Então, é só para dar um pouco de ideia para vocês da expertise nossa com esses temas. E, antes de passar a bola para a Andréia e para o Eduardo, a gente preparou aqui, que é um pouco do mote da apresentação, alguns dos desafios quando a gente fala de desenvolvimento de liderança. Dá para falar o dia inteiro, né, sobre desenvolvimento da liderança, dá para falar alguns dias sobre isso. Mas a ideia nossa é tentar pegar 4 tópicos que vai dar um mote, né, para a Andréia e para o Eduardo falarem um pouquinho mais sobre eles também, dentre outros temas que eles também vão trazer. Então, por exemplo, né, o desafio da universidade corporativa. Então, desde o desafio de fazer o desenho da universidade corporativa que respeite a história da empresa, a cultura da empresa, o nível de maturidade, desafios futuros da empresa, ou seja, que seja algo customizado, né, para cada empresa, e aí, uma vez desenhado, que isso seja implementado, que não é um desafio menor, e uma vez implementado, que também não é um desafio menor, que isso seja sustentado ao longo do tempo, de muito tempo. Outro desafio também, né, que a gente está aí trabalhando com parceiro e também trabalha com outros parceiros, com outros clientes, é como priorizar desenvolvimento nas agendas, principalmente da liderança. E quando a gente fala, né, nas agendas, não só do líder enquanto ele ou ela, né, se desenvolvendo,
mas os times também deles ou delas também se desenvolvendo, né? Falar uma outra coisa, a mesma coisa de uma outra maneira. Como levar a mensagem para a liderança que desenvolvimento não é algo além da rotina. Desenvolvimento é a rotina. O outro tópico também é a diversidade do público, né, para ser desenvolvido. Então, aqui, principalmente quando a gente fala de cargos, né, então, o famoso C-level, né, o nível estratégico, então, presidentes, diretores, vice-presidentes, o nível intermediário de liderança, o nível tático, né, gerentes, coordenadores, e o nível de linha de frente de liderança, né, então, lá os supervisores, os encarregados. E, dentro desse conceito, também diferentes áreas do negócio, né, então, integrar essas pessoas em áreas diferentes, de repente, papéis diferentes. Então, o ponto é, bom, e aí, né? A partir dessa grande diversidade, como é que a gente faz? Bota todo mundo junto? Separa o pessoal? Qual é o melhor caminho? E a gente vai ver que o melhor caminho é sempre o caminho customizado, né? Então, não tem certo ou errado, tem certo ou errado para aquele momento, para aquela empresa, né? E o último, e não menos importante, são as responsabilidades, né? Então, assim, o que é papel e responsabilidade do líder? O que é papel e responsabilidade das áreas que suportam o líder? Então, por exemplo, né, treinamento e desenvolvimento, recursos humanos, DHO. Como é que a gente faz esse bom alinhamento, né, para que a passagem de bola, né, que é frequente, ora eu sou fornecedor interno, ora eu sou cliente interno, que ela vá sempre redonda, de um para o outro. Tá? Então, são alguns dos temas que vão ser abordados aqui no bate-papo de vocês, da Andréia e do Eduardo, e tenho certeza que vocês vão curtir bastante, que é um case bem legal. Tá? Com isso, eu vou passar a bola para eles. Pessoal, o palco é de vocês aí. Bom dia, pessoal. Eu sou a Andréia Bolzan. Como função, eu estou como coordenadora da Suzano, mas eu sou business partner lá em Imperatriz do Maranhão. Então, estou vindo direto aí do calorzinho do Maranhão, aqui para São Paulo, e atuo hoje na nossa unidade de negócio da Florestal. Tá? O meu colega da Bayer aí, né? Estamos juntos, que trabalho ali como business partner da Florestal. Também já atuei na nossa unidade industrial, estou há 4 anos lá em Imperatriz Maranhão e sou de Vitória, no Espírito Santo. Bom dia, eu sou o Edu, vocês vão ver meu nome ali, eu não vou fazer a brincadeira como a do Rover, porque meu sobrenome simplesmente não dá para fazer nenhum tipo de brincadeira. Steyernagel não é fácil, então vou me limitar a Edu, que acho que vai ser mais tranquilo. Eu sou do Rio Grande do Sul, mudei para São Paulo pela Suzano, sou muito feliz por isso. Atualmente sou gerente de desenvolvimento e aprendizagem. E eu gosto de falar que a minha trajetória fala sobre mim, mas também fala sobre a Suzano, porque é bem interessante. Sou engenheiro florestal, comecei na Suzano através dos nossos programas de porta de entrada, através do trainee, na época, inclusive, ainda super usando meu diploma de engenheiro na operação florestal. Depois eu passei por algumas áreas, acho que isso denota e demonstra bastante do dinamismo da companhia, né? Eu trabalhei em área de suprimentos, trabalhei em área de finanças, e aí, desde 2019, eu estou na área de gerente de gestão, atuei como business partner da Florestal, assim como a Andréia, atuei numa célula de diversidade, equidade e inclusão, em formação operacional e agora acoplando todas as nossas soluções de formação e desenvolvimento. A gente fez questão, inclusive, de fazer essa dobradinha de trazer atendimento e expertise, justamente aqui para genuinamente estar a serviço de uma troca legal, bacana, respondendo e principalmente ouvindo, né? E aí eu, particularmente, quero muito contar para vocês, caso vocês não conheçam, um pouco da Suzano, assim, trazer um pouco da nossa visão. Certamente, cientes ou não, vocês têm convívio diário com os nossos produtos. Nós somos uma empresa de base florestal que produz celulose, papel e bens de consumo. E aí, em situações do dia a dia, de novo, certamente vocês estão em contato com as nossas marcas de papel higiênico, Mimo, Neve, com lenço, Kleenex, que tem aqui no banheiro, inclusive, com a caixinha do McDonald's, por exemplo, e com diferentes usabilidades aí. Então, na prática, a gente se posiciona como uma empresa de base florestal que impacta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro através dos nossos produtos. A gente gosta de falar que a Suzano, e aí aqui acho que mais do que falar sobre a Suzano, eu queria ir trazendo alguns contextos do desafio que a gente vai introduzir. A gente gosta de falar que é uma empresa, uma startup centenária. Então, a gente tem 99 anos,
que vem vai ser super importante, a gente fecha 100 anos. Mas a gente sempre se manteve no mercado através de inovação. Então, a gente acredita num conceito importante de inovabilidade, né? Aliar a inovação com a sustentabilidade das nossas ações. Então, acho que o grande objetivo que a gente tem enquanto empresa é justamente criar soluções sustentáveis que a gente vê aí no dia a dia. Então, citei alguns dos produtos, mas, inclusive, a gente lança outras linhas. A gente acabou de formar uma empresa, por exemplo, para recuperação de áreas e crédito de carbono, a Biomas. Então, esse é o core da Suzano. Para a gente contar um pouco mais de desafio na prática, a Suzano ela hoje tem mais de 20 mil colaboradores próprios, mais de 35 mil colaboradores totais quando a gente considera terceiros. E acho que um contexto importante é que a gente veio de um movimento de fusão, né? Um movimento de fusão recente. Então, a Suzano, na verdade, é a união da Suzano Papel e Celulose e a Fibria. Certamente, pelo menos para alguma das duas, vocês devem já ter ouvido falar. Dentro da magnitude que a gente se tornou, acho que esse é um dos principais contextos. Quando a gente fala de educação corporativa, é dentro de um contexto em que a gente literalmente teve duas culturas recentemente implementadas e complementares, mas com diferenças que no dia a dia agregam uma complexidade. Inclusive num processo contínuo de crescimento. Então, não sei se necessariamente todo mundo está acompanhando, mas, nesse momento, o Projeto Cerrado é a maior obra que acontece no Brasil, que é uma construção de uma nova fábrica em Ribas do Rio Pardo. Mais de 13 mil pessoas envolvidas lá na obra. Assim como, recentemente, a gente teve a aquisição da fábrica da Kimberly-Clark em Mogi das Cruzes. Então, é nesse contexto de crescimento que a gente está. Acho que muito nessa linha, inclusive, se fez necessário e fundamental a gente criar uma cultura comum, que a gente está revisitando, inclusive, e sempre incentivando, mas a gente acredita em 3 direcionadores de cultura, assim, em formar pessoas que inspiram e transformam, ter gente que gera e compartilha valor, e ter a clareza de que as nossas soluções só são boas para a gente se forem boas para o mundo, uma vez que a gente se posiciona aqui como uma empresa de soluções sustentáveis. Esse contexto de crescimento, acho que é uma das camadas que a gente queria trazer. Suzano está crescendo. Para além do que a gente traz como direcionadores, o Rover comentou ali como um dos fatores primordiais, a gente foi crescendo com a visão de múltiplas pessoas e valorizando as vivências. Então, diversidade, mais do que qualquer premissa aqui, é um valor inegociável na companhia, e a gente trabalha com uma célula específica nesse sentido, inclusive para preparar a nossa liderança. Esse é um outro contexto que a gente queria trazer. Um terceiro contexto é em relação ao tamanho e à presença. Então, aqui a gente tem um pouco de visibilidade. A Suzano, diariamente, tem um plantio de mais de 1 milhão de mudas de eucalipto nas nossas diferentes unidades. A gente está presente em 12 fábricas no Brasil. A gente tem 21 centros de distribuição, 4 centros de tecnologia, 5 portos, está presentes, inclusive, que é o terceiro fator, em uma via de internacionalização. Então, no ano passado, a gente lançou a nossa primeira fábrica fora do país, na Finlândia. A gente também tem operação na China, nos Estados Unidos, na Áustria. Então, o terceiro fator é, para além do crescimento, o quanto a gente tem avançado em internacionalização, que também é um desafio importante aqui que a gente vai considerar quando a gente falar da solução que a gente gerou. O quarto fator que a gente queria trazer para o processo fazer sentido, aqui trazer um pouco de contexto da empresa, um posicionamento que a gente tomou recente, acho que super importante, de revisitar a nossa presença em toda a cadeia de valor. Então, nós criamos o que a gente chama de compromissos para renovar a vida. São alguns compromissos a partir da nossa clareza de que o nosso propósito é renovar a vida a partir da árvore. A gente quer revisitar a forma como a gente opera com toda a cadeia, né? Com todos os stakeholders. E, para isso, a gente assumiu compromissos que a nossa liderança precisa atuar no dia a dia. Esse também é um fator a se levar em consideração. Então, a gente tem frentes desde aspectos mais ambientais, como combater a crise climática, reduzir a utilização de água, e especialmente nas frentes sociais, em garantir representatividade, equidade e inclusão para grupos minorizados, para combater aqui a pobreza, diminuir a pobreza e alavancar a educação. Toda a nossa liderança, inclusive, tem metas atreladas a esses aspectos. Então, esse é um quinto fator importante que a gente queria trazer de premissa. Acho que um último aspecto
que aí a gente consegue, de fato, endereçar aqui, trazer as boas práticas, os aprendizados, os desafios, é como a gente está estruturado do ponto de vista de desenvolvimento. Então, na prática, e inclusive num movimento super recente, né, a gente atualmente está estruturado olhando para as células por categoria. E aí eu sou responsável pelas nossas 3 categorias. Na base operacional, o que a gente tem por maior responsabilidade, muito atrelado que a gente falou aqui de compromissos para, por exemplo, alavancar a educação e reduzir a pobreza, a gente trabalha fortemente em programas de formação, né? Então, garantindo, de fato, talentos que estejam preparados para operar na Suzano. E aí, basicamente, para a indústria e para a floresta, né? No ano passado, a gente formou, por exemplo, mais de 1.200 pessoas. Majoritariamente de pessoas ali em situação de vulnerabilidade, né, social, em comunidades ali locais, especialmente. Para o público administrativo, que é a nossa segunda camada, a gente aposta fortemente em garantir o desenvolvimento autodirigido, então a gente tem um conjunto de plataformas de desenvolvimento ali disponíveis para o nosso público, e a gente tem, de fato, um direcionamento, mas a partir de um estudo autodirigido, acho que é a melhor palavra. E para a linha de liderança, a gente trabalha desde a primeira camada até o nível executivo com soluções diferenciadas. Na prática, inclusive, para a gente afunilar para o que a gente quer mais trocar aqui, e especialmente ouvir de vocês, para a liderança em específico, a gente tem soluções diferentes para cada necessidade. E acho que o princípio que a gente tem adotado prioritariamente é que o desenvolvimento tem que ser para todos, mas a partir de necessidades individuais. Então, com essa clareza de que as necessidades são diferentes de acordo com o ciclo de experiência de cada liderança, a gente tem uma solução que a gente chama de primeira liderança, então, de fato, né, sentei na cadeira, o que eu faço. A SETA é um dos nossos parceiros nesse sentido. Aqui a gente traz um conjunto de treinamento bem focado em soft skills, em, de fato, garantir o endereçamento do comportamento de liderança que a gente espera. Por uma segunda camada aqui, acho que um segundo pilar, a gente tem aquelas lideranças em que a gente entende que há espaço para potencializar. E aí, o que a gente tem de solução é um ecossistema de aprendizagem com diferentes vivências, mas com um pilar comum. Então, as experiências que a gente fornece, seja em treinamento, em rodas de conversa ou conteúdo disponível, ele sempre está disponível e a serviço de todos, ele é comum. A terceira camada, que é justamente a que a gente quer explorar aqui, é daquela liderança que a gente quer potencializar para alavancar, para acelerar. Qual era, para além de todo o contexto, e aí retomando aqui, qual era o desafio que a gente enfrentou e aqui com parcerias como a SETA a gente conseguiu endereçar. A gente, a partir das nossas avaliações de performance anuais, a gente tinha 35% da nossa liderança com alta performance recorrente, ou seja, seguidamente acima do esperado. E esse era o público que a gente queria acelerar, dentro de um contexto importante que a gente falou aqui, de crescimento, em que a gente, quando passa por compras, aquisições, implementações de novas fábricas, a gente chega com pessoas zeradas nesse processo e tem que considerar. Num contexto de internacionalização, então, cada vez mais, a Suzano é uma empresa de origem brasileira e atuou sempre muito com operação no Brasil, mas vendendo para fora. Agora, a gente, inclusive, está falando de operação fora. Então, um contexto de internacionalização super relevante que a gente precisava considerar. Pós-pandemia, que acho que todo mundo aqui viveu um ponto importante de reflexão de como atuar depois desse cenário, e com necessidades bem diferentes entre as nossas unidades de negócio, né? Então, a gente tem hoje unidade de negócio florestal, de papéis e embalagens, de celulose, de bens de consumo, inclusive aí de back-office, quando a gente fala de RH, TI, finanças, todo esse processo. É dentro desse contexto que a gente quer compartilhar um pouquinho, a Deia vai trazer os principais aspectos das soluções que a gente trouxe, olhando para essa liderança com alta performance recorrente, como garantir que, respeitando diversidade, considerando internacionalização, dando autonomia para a liderança e para os talentos, que a gente quer compartilhar um pouco da solução que a gente chegou. Boa. Então, nós partimos do princípio que nós estaríamos tendo programas que alcançassem todas as nossas BUs, como o Edu falou, por layers by Rancharan lá,
né? Então, nós fizemos ali as turmas, que era uma grande discussão, se a gente primeiro não focava por business unit ou por função. E para a gente não tem certo e errado, né? Tem aquilo que cabe, como o Robert falou, em cada local. Então, a gente entendeu que, sim, todos os supervisores e coordenadores estariam no Layers, todos os gerentes funcionais no outro, os executivos e até os nossos VPs. Então, que é um grande desafio também da alta liderança. Pensem numa empresa centenária, com pessoas que estão também há muito tempo nessas duas empresas, já passaram por N programas de liderança, o que mais que nós teríamos para poder trazer para essas pessoas? Então, eram desafios ali, então, em cada um desses layers. E aí, então, nós trouxemos essas diferentes atuações por layers e o desafio era como aplicar a andragogia nesses níveis, né? Potencializar pessoas que talvez já estariam com o mindset de desenvolvimento e outros chegando ali nesse local. Então, os nossos programas eles se apropriaram muito do background de cada um. E aí a gente entendeu que um grande desafio que a gente conseguiu endereçar, como o Edu falou, é a questão da troca entre eles. Então, sim, nós tínhamos um programa com a linha mestra, um mentor conceitual, onde a gente trazia, muitas vezes, ali o referencial teórico, através ali das parcerias, mas eles eram coautores. Então, a gente trazia esse líder para, inclusive, desenhar o programa com a gente, por amostragem, e, a partir daí, então, eles teriam ali um protagonismo dentro do próprio programa, trazendo muito mais essa questão também desse mindset, né, de que cada um precisa ali cuidar do seu desenvolvimento. Então, com isso, a gente trouxe muito mais relevância de discussões práticas, onde a nossa liderança entendeu que aquele programa não era by PowerPoint, by o pessoal do RH está querendo agora entregar isso para a gente. Então, a gente conseguiu se aproximar muito da operação, ali do dia a dia, nas diferentes BUs, porque as demandas por desenvolvimento de pessoas são as mesmas. A gente não está falando de hard skill técnico, ainda que, durante as discussões, isso era muitas vezes considerado e eles valorizavam essa consideração. Então, aquilo que poderia nos afastar, muitas vezes, porque, afinal de contas, eu tenho um ticho que olha B2C e eu tenho uma fábrica que olha B2B, mas os dois precisam desenvolver competências de soft skills de igual forma para a sua liderança, ali, para a sua equipe. Então, a gente conseguiu, esse foi o grande primeira sacada assim, que a gente entendeu que esse programa de desenvolvimento poderia trazer, né? Uma outra questão, que o Edu falou também sobre a questão da diversidade, nós, sim, fizemos turmas específicas para mulheres, por exemplo, na liderança, e aí tínhamos também questões de negros na liderança, porque dentro das nossas metas que o Edu falou antes, nós tínhamos isso. Então, também precisaríamos potencializar e acelerar essas carreiras, e aí, de novo, trazendo todo mundo para dentro desse mesmo programa. E, dependendo do programa, do produto em si, nós já não tínhamos a diferenciação de layers. Então, nas mulheres, nós trouxemos gerentes, supervisoras e coordenadoras para o mesmo programa. E aí a gente via como que cada programa tem a sua característica e a gente tirava, assim, proveito ali daquelas características de diferente forma. Então, o grande aprendizado aqui é que não precisa ser tudo para todos da mesma forma. Claro que isso exige de nós, do lado de cá, na hora que a gente está construindo, muita flexibilidade, entendendo exatamente qual é o resultado que você quer alcançar em cada coisa, para que você não se perca no meio de tanta proposta. Mas, sim, quando você consegue, de certa forma, especificar o produto para qual público você está trazendo, você consegue sair lá na porta com um programa bem reconhecido ali pela liderança, né, Edu? Então, acho que esse foi um bom desafio, né? Acho que um dos pontos que a gente discutiu bastante que, na linha de... A gente quis especialmente trazer insumos que podem ser dúvidas também, né? A gente chegou a discutir como uma possível vulnerabilidade justamente o fato de a gente sempre quebra por camada, né? Então, basicamente, a gente trouxe soluções para supervisão e coordenação, gerência funcional, gerência executiva, e aí diretoria. Durante a construção, envolvendo o negócio, como a Déia citou, a gente, inclusive, chegou a discutir, mas a gente tem um coordenador, uma coordenadora que está começando, e tem um coordenador, uma coordenadora que está quase virando gerente. Será que isso é um problema? A gente achou que poderia ser. Foi uma das grandes surpresas positivas, né? O fato de a gente aplicar case e ter o grupo discutindo com as múltiplas vivências mostrou justamente que, através das trocas,
que a gente conseguia maximizar o aproveitamento. Então, acho que esse também foi um fator importante. Para além de dividir em camada, foi super importante ter, mais que a pluralidade de negócio, a pluralidade de vivência e ciclo de experiência de cada talento, né? Boa. E nessa linha também, como foi falado aqui do tropicalismo, né, ali de vocês, o nosso desafio era inverso, porque a Suzano, sendo uma empresa genuinamente brasileira, com operações fora, como que a gente levaria o nosso programa daqui para lá? E foi esse o grande desafio. Então, nós também cuidávamos da língua, inclusive com a avaliação do instrutor de como estava o inglês, né, daquele instrutor. Então, sim, as consultorias, as parcerias daqui desenhavam conosco o mesmo programa com as especificidades para rodar nos nossos escritórios internacionais, inclusive China, né, com fuso horário totalmente diferente. Né? Então, nós, do RH, entrávamos às 9 horas da noite, 10 horas da noite, né, pensando ali que a gente estaria no fuso horário, que tem cultura totalmente diferente das piadas que são feitas, inclusive. Né? Então, a gente tinha que tomar conta de detalhes que, normalmente, você, teoricamente, não precisaria estar brifando. Né? Mas, como a co-construção ela é feita, né, ali junto, a gente conseguiu aí ter, até por conta de budget, né, gente, contratar uma empresa fora do país para desenvolvimento, com o seu orçamento centrado no Brasil, porque quando você tem um orçamento global, beleza, moeda com moeda. Agora, quando você tem o budget daqui para contratar lá, a gente sabe que a conta não fecha. Então, a gente precisou ter essa flexibilidade aí e deu certo também. A gente conseguiu formar aí a nossa liderança também, até porque, por um aspecto cultural, isso ajuda muito. Né? Lembrando que as pessoas que estão lá precisam beber da cultura daqui, e isso, no desenvolvimento, também ajudou bastante a gente. Né, Edu? Acho que vale a pena a gente citar aqui também uma questão da liderança, né, Edu? Que esse foi um desafio. Né? Como que a gente coloca responsabilidade, aí bem para abrir mesmo pergunta para vocês também, de vocês, mas aquela questão do líder assumir, que aí seria aí as nossas lições aprendidas, né? Com o budget centralizado na nossa área, o líder muitas vezes se via como cliente também daquilo que ele deveria estar proporcionando junto com a gente ali, né? Então a gente tem discutido muito de sim ter um budget corporativo onde roda alguns programas cross, mas esse orçamento está diretamente na área para que a gente atue agora no suporte desse líder em como ele vai desenvolver o time. A gente está numa pegada muito forte de cultura, né? A gente está com uma diretora nova, nossa amiga lá da Gerdau, né? Carol está aqui com a gente, então você conhece muito bem. Então, ela tem trazido muito para a gente essa pegada da cultura. E nós temos um direcionador de cultura lá, que é gente que inspira e transforma. Né? Estava ali num dos nossos slides. E, traduzindo gente que inspira e transforma, o líder que inspira e transforma é o líder que faz duas coisas lá para a gente. Que ele não complica o simples, pensando em processos, né? Porque, às vezes, a nossa liderança adora mais um controle, né, gente? Então, não complica o simples e desenvolve o time. Então, pegando a raiz da cultura ali, que o líder que inspira é o líder que desenvolve o time, a gente de RH é muito mais o suporte para que ele desenvolva o time dele. E aí você precisa dar autonomia em budget para isso. Porque, senão, a primeira questão orçamentária que ele tiver que cortar alguma coisa, onde que eles vão, né, gente? Lá na nossa verba. Então, a gente precisa dar autonomia, grandes responsabilidades, grandes consequências. Então, isso tem mudado um pouco o nosso mindset lá. A gente tem atuado, muitas vezes, para colocar a decisão no negócio do desenvolvimento na mesa, em vez da gente só estar lá, porque, sim, é importante que a gente esteja, mas a gente quer mudar o mindset de quem já está. Ele já está na mesa da decisão do negócio. E, para decidir o negócio do resultado que vem através das pessoas, vamos fazer isso, então, acontecer na prática? Você que está aí decidindo pelo seu negócio, decida pelo seu negócio com desenvolvimento com pessoas e toma aqui as ferramentas, que esse é o nosso papel para te ajudar. Então, esse tem sido um grande insight assim, que a gente tem tentado trabalhar lá, né, Edu? Acho que muito na linha de que o desenvolvimento faz parte do job description de liderança, né? Não é específico de uma célula única, especialmente não do RH. E acho que, inclusive, nessa linha, algo interessante é justamente a
a clareza de que a gente não precisa prover todas as soluções, né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto. Nesse sentido, então, como a Déia comentou, a gente tem verbas centralizadas para os programas, por exemplo, que a gente está citando aqui por categoria, são centralizadas, mas a gente entende que eles não endereçam todas as necessidades. Então, o negócio também fica responsável, e aqui a gente acredita muito, primeiro na nossa liderança, óbvio, mas especialmente nos nossos parceiros de negócios, aplicando, fazendo uma boa leitura de necessidade. Então, trabalhando com uma autonomia. A gente pensa em uma autonomia por governança, né? Então, a gente precisa ter um padrão único de reporte, de acompanhamento de indicadores, mas as unidades, e aqui especialmente dentro da nossa realidade, em que a gente está falando de São Paulo, Maranhão, a Bahia, precisam tropicalizar aí sim dentro da sua realidade a partir dessa autonomia. Acho que, igualmente, aqui a gente está falando da solução, a gente tem, como a Déia comentou, uma linha mestra única de conteúdos, mas a gente não apostou somente nisso. Acho que isso também foi bastante vencedor, não ter a expectativa de conseguir prover todas as soluções. Então, a gente também aportou soluções, acho que, assim, trazendo o que precisa ser comum para todos, mas o que pode ser, a partir de uma necessidade individual, com disponibilidade de alguns produtos de prateleira mesmo de mercado. Então, talvez nós não sejamos os melhores, ou não faz sentido a gente trazer para todo o público uma visão de liderança, coach, mas os líderes que precisam desse aspecto, sentem que precisam se desenvolver, podem buscar isso em prateleira. Acho que esse também foi um fator importante. E tivemos até, em um período, algo até um pouco mais radical com o voucher, né? Então, a gente chegou a ter um período em que a gente disponibilizou um valor para a pessoa fazer dentro daquilo que ele entendia, que ele tinha necessidade, ele ir lá no mercado e comprar. Né? E isso também é uma revolução, porque, às vezes, a gente, como DHO, como RH, a gente acredita que a gente tem todas as soluções para a pessoa, a gente, às vezes, esquece só de perguntar para a pessoa, né? O que você precisa, o que está lá no seu PDI. Né? E a gente sempre tem esse questionamento, né? A gente vai lá e trabalha com os high potentials, né? Antigamente, hoje a gente não tem mais curva forçada na companhia, né? Mas antigamente a gente fazia lá a curva forçada lá na área de performance, aí traz quem é high potential, aí a gente vai e coloca da nossa visão o que a pessoa precisa desenvolver. Então, a gente já conseguiu dar um passo de trazê-lo para construir e, além disso, perguntar para ele o que você precisa, toma aqui o dinheiro, vai lá e compra, isso está alinhado com a sua gestão, está alinhado com o resultado que você quer alcançar, beleza. Né? Foi um experimento que nós fizemos, um piloto, que deu muito certo. Tá bom? Acho que a gente vem falando bastante, né, daí que a autonomia sem ferramental pode ser perigoso, né? Então, acho que duas coisas que a gente tem tentado trazer para aliar esse processo é justamente para a construção desse processo de desenvolvimento, ciente de que a gente precisa, assim, de uma coluna específica comum, porque é o que a gente espera para toda a nossa liderança, são comportamentos que a gente quer garantir que todos os líderes da Suzano tenham, que cada pessoa possa fazer um bom self-assessment para entender as suas necessidades e aí buscar na prateleira o que precisa, né? De igual maneira, algo que, por mais simples que seja, e a gente acredita bastante no poder da simplicidade, algo simples, mas que foi muito potente, foi justamente trazer para a construção de agenda esse autosserviço também. Então, as pessoas tinham disponibilidade de construção dos seus horários dentro de suas realidades, selecionando datas e horários que melhor funcionavam, né? Bem pragmático mesmo, ele jogava no Outlook dele, a gente tinha uma agenda com quais seriam os dias possíveis para ele realizar aquele treinamento. Ele se inscrevia naquele treinamento no site da Universidade Corporativa e aquilo ia para o Outlook dele. Então, ele escolhia qual a turma e o horário que ele ia participar, para que, então, a gente não tivesse um no-show aí, né, tão temido, que a gente sabe muito bem dos nossos índices aí de no-show. Então, essa autonomia dele poder escolher e estar lá também foi uma coisa bem bacana, assim, que a gente conseguiu fazer. Eu acho que, não sei se a gente já poderia, né, passar um pouquinho. Isso, eu tenho uma pergunta, tá? É da Gabriela. Qual percentual, qual a participação do treinamento online e o presencial na empresa? Então, hoje, a gente ainda não voltou com força total no presencial nesses corporativos, né? A gente tem ainda rodado muita coisa online. E, como o Edu falou, cada unidade tem a sua autonomia de fazer os presenciais. Então, quando a unidade puxa o presencial, a gente está... Eu acho que isso é comum, né? E aí está a força do líder, né? O líder puxou o treinamento, todo mundo vai. Né? Então, o nosso percentual aí ele é bem alto.
No online, a gente tem também um bom percentual, que a gente acredita, né, que seja um bom percentual, e a gente está aí na casa dos 60%, 70%. Mas esse, para nós, não é o grande desafio, é o presenteísmo, que é o grande desafio. Né? Então, estarmos em um treinamento online, só no treinamento online, é ainda o grande desafio. E, para isso, a gente tem tentado utilizar algumas técnicas durante o próprio treinamento com as parcerias, de aquário, de dar voz cada vez mais, né, de abre a câmera aí agora, né, que a gente sempre pede. Então, aquelas coisas básicas mesmo, ainda também é um desafio para a gente, que aí é comportamento humano, comportamento de sociedade. Acho que nessa linha também, e inclusive super em parceria com a CEA, tem um desses produtos, algo que a gente tem revisto é justamente a carga. Assim, eu acho que durante algum período a gente apostou em uma carga um pouco maior e complexa, então, inclusive, em treinamentos que duravam o dia inteiro. E aí a gente entendeu que não faz sentido. E, revisitando, acho que o principal fator que a gente tem levado em consideração é entender o que conceitualmente pode ser aprendido dentro do espaço individual. Então, talvez a forma como eu aprendo por vídeo, por leitura, é diferente da Deia, e isso pode ser tropicalizado como uma espécie de pre-work. E o que precisa do grupo para enriquecer. E aí o que a gente tem acreditado e tem surtido bons efeitos é justamente que acho que o grupo é para troca. Né? Tudo que você consegue aprender remoto talvez não seja funcional trazer para aquela carga. É importante abrir espaço na agenda para que a pessoa tenha tempo hábil para fazer essa preparação, mas especialmente aproveitar esse momento de presença, inclusive para endereçar um aumento ali das pessoas verdadeiramente presentes para troca. Então, explorando isso na sua realidade, como isso se aplica. Você já passou por uma situação como essa? Dentro da sua business unit, como é que esse processo funciona? Então, acho que esse é um fator que temos endereçado nesse sentido. E a gente não tem treinamento online por mais que 2 horas na Suzano hoje. Tá bom? Eu adorei a dinâmica de vir sentar aqui, tá? Vou fazer lá na minha unidade, tá? Adorei aquele negócio lá, gostei bastante. Copiei tá? de um evento que eu fui uns anos eu vou atrás copiar de você, e é total. maravilhoso, né? Eu fiquei curioso, vocês falaram sobre uma sessão ou uma turma em que vocês envolveram líderes de diferentes levels, né? E eu estava aqui pensando, 2 comportamentos possivelmente aconteceriam. Quem está nos níveis mais baixos ou com menos maturidade ficaria inibido de participar. E, por outro lado, os mais maduros ou os mais seniors, né, se incomodariam, por exemplo, com as, entre aspas, discussões mais rasas. Eu não sei se vocês mediram, se vocês capturaram esse tipo de comportamento. E, se sim, para que lado pendeu? Né? Se por mais inibição de quem está né, com menos maturidade ou um pouco mais de incômodo de quem já está mais maduro e ter discussões não tão niveladas. Boa. Vou começar aqui, você me complementa, Du. Nós tivemos essa preocupação, sim, foi inclusive matéria de briefing, debriefing e tal, como é que a gente faz, vamos apostar em quê? Entendendo que não teria caminho certo ou errado, a gente apostou em uma solução para teste. Essa era uma turma especificamente de mulheres, a gente tinha o nome lá do programa, né, de elos demais, por conta ali do D de diversidade, né, e o maisinho. Então, nós fomos trabalhar lá temas como síndrome da impostora, e aí, no lançamento, a gente já trouxe esse contexto, e aí a gente convidou aquelas coordenadoras e gerentes que já tinham um pouco mais de experiência com aquele tema para serem mentoras da turma que estava. Então, a gente entrou combinando o jogo com as pessoas para que isso acontecesse. E, claro, nós tivemos ainda, a gente notava que tinha certo receio, e ainda tínhamos subordinadas e líderes da mesma turma. Então, assim, né, loucura da loucura. Mas a gente entendeu que, pelo tema estar muito centrado, muito mais na questão de ser mulher, e que todas ali teriam um certo nível de interesse, né, ou vivência naquilo, umas já mais avançadas e outras não, e a gente não estava medindo competência técnica, né, que a gente se surpreendeu. O resultado final foi que aquilo quase que foi um grupo de autoajuda. Todo mundo se expôs, a gente tinha pessoas emocionadas, nós conseguimos fazer, inclusive, mentorias externas, assim, meio que as coisas foram acontecendo de forma orgânica, e aí mulheres eram chamadas, eu mesma fui chamada, inclusive, para conversar com a gestora mais experiente de algo que eu tinha colocado ali como aluna. Então, a experiência foi muito positiva, mas
eu acredito que foi muito pelo contexto do tema. Talvez se eu estivesse trabalhando algum tema específico que gerasse uma certa competição, eu tenho uma certa dúvida se daria tão certo. Mas, nesse caso, deu certo. Ali. Eu acrescentaria que aqui acho que é um exemplo específico em que a gente fez um mix de posições. Mas mesmo nas configurações gerais que a gente tinha por layer, como eu comentei até no início, que foi um dos fatores vencedores, a gente tinha, por exemplo, uma pessoa coordenadora ali no início de carreira e uma que estava virando gerente. Aqui, de novo, a gente apostou bastante na simplicidade. Então, assim, a gente falou a pessoa fazia inscrição, mas, primeiro, limitando o número de pessoas. Se o interesse é a troca, invariavelmente, quando você tem muita gente, isso vai ser impactado. Então, a gente tinha um número limite ali de pessoas participantes, acho que não passava de 30, né? E acho que aqui talvez um fator vencedor, acho que até em linha com o que você comentou, foi de trazer parcerias importantes. Então, a habilidade dos nossos parceiros, eu acho que foi um fator também super vencedor. Assim, acho que a gente chegou num nível de maturidade, e aqui eu falo não só como corresponsável, mas como participante, né? Também fui participante desses programas. Acho que os nossos parceiros eram maduros justamente para ter essa leitura, sabe? Opa, estou vendo que essa pessoa aqui não está participando tanto, deixa eu trazê-la para a mesa. Acho que essa era uma premissa, óbvio que com cuidado, porque, né, respeitando os perfis, enfim, mas sempre garantindo que a participação aconteceria. Então, a gente fazia muito de quebra em salas menores, discute um case, vai puxando pessoas diferentes para trazer pontos de vista, cutuca quando precisa, para garantir a participação. Acho que a gente quis sempre apostar na criação desse ambiente em que não tem certo e errado, mas acho que as diferentes vivências são super bem-vindas. Então, o teu olhar mais experiente é super importante, assim como o teu olhar inicial pode gerar insight. E vocês citaram também sobre a questão da agência, da publicidade, no desenvolvimento, na comunicação. A gente trazia o time de EB com a gente. Então, por muitas vezes, esses programas que rodavam das mulheres e tal, a galera ia para o LinkedIn e bombava. E aí a gente mandava para casa lá o brinde, porque a nossa intenção era elitizar mesmo o programa para que, quando aquela a agenda estivesse sendo feita, a pessoa não perderia por nada, porque ele queria participar. Então, a gente usou isso também como estratégia de estarem todas juntas ali comunicando, e aí elas iam para o LinkedIn da vida e falavam: nossa, a turma tem sido muito bacana e tal, não sei o quê. Então, isso também acabava tratando um pouco... Parece que não tem relação, mas quando você vai criando o conceito, o mindset na cabeça das pessoas de que aquele é um ambiente seguro para o desenvolvimento, isso que a gente está tratando aqui de um coordenador que está chegando agora e o outro, ele se torna muito mais um aliado do seu desenvolvimento do que uma ameaça. Tudo depende de como a gente vai formatar ali a entrega, né, que a gente está fazendo para os clientes. Acho que, só fazer uma breve complementação, a gente mencionou, né, o termo mentalidade ágil, metodologias ágeis aqui no começo do bate-papo. E, às vezes, as pessoas têm essa leitura do ágil como se fosse mais rápido, né? O ágil, na verdade, não é que é mais rápido, o ágil é mais flexível, né? Eu acho que o grande adjetivo aí para caracterizar o ágil é flexibilidade. E eu acho que cabe muito no que a gente está falando, né? É a predisposição, é o mindset de estar aberto a tentar, estar aberto a experimentar. E aí, bom, eu fiz um pouco de planejamento, experimentei, não funcionou, a gente vai adaptando, vai ajustando, vai aprendendo. Então, duas coisas estão muito associadas à mentalidade ágil, acho que é boa parte das práticas aqui da Suzano, é isso, né? A flexibilidade e a abertura ao aprendizado. Tem mais uma pergunta do online, é da Gabriela. Ela ainda questiona se a maioria das pessoas estão online. Eu acho que assim, a melhor resposta aqui depende da solução. Um dos nossos aprendizados é justamente que somos uma empresa de base florestal com operação industrial. Então, seguramente, mais de 70% do nosso público está nas nossas indústrias ou florestas. Para esse público, a gente não acredita no online. Acho que a gente testou quando cabia, entendeu as particularidades e tem nivelado para cada vez mais ser presencial. Então, por exemplo, na solução que a gente citou aqui, em que a Seta é um dos parceiros de primeira liderança, a gente tem feito para esse público presencial. A gente tem, por exemplo, limitado para essa solução para online somente para casos específicos e quando a pessoa se predispõe a isso. Então, acho que a melhor resposta depende da solução. Assim, principalmente para o público operacional, a gente aposta no presencial e é onde a gente vê sucesso. Para o público de liderança, a gente entende uma maior abertura e interesse no mix. Então, mesmo para esse público, a gente tem tentado trazer um pouco do presencial e um pouco do online. Certo.
A gente tem que encerrar. Ah, tá bom. Você Tá ia bom. complementar a minha resposta dele, mas tá bom. Eu agradeço muito, tá bom? A fala de vocês foi bem produtiva, tá? Agora vamos passar para a próxima palestra. Muito obrigada, pessoal.